O assunto aqui, ó. Antes da gente calcular o logaritmo, antes de botar exemplos, vamos primeiro identificar, tá? Você vê que quando a gente escreve um logaritmo, a gente tem o que chamamos de logaritmando e o que temos de base. Aí, para a gente calcular o valor do logaritmo, a gente coloca esse logaritmo de logaritmando na base tal igual a qualquer letra do nosso alfabeto, tá? Aqui eu escolhi colocar o x, então coloca igual a x. Aí, depois de fazer isso, o x vai ser o expoente, vai ficar com a minha base. Aí vai ficar a base elevada a x igual ao logaritmo. Primeiro exemplo, eu tenho log de 1024 na base 2. Aí eu boto log de 1024 na base 2 igual a x. Aí a minha base é o 2 e o logaritmando é o 1024, tá? Aí aqui vai ficar 2 elevado a x igual a 1024. Aí eu vou e fatoro 1024. Eu faço 1024 dividido por 2 dá 512. 512 dividido por 2 dá 256. 256 dividido por 2 dá 128. 128 dividido por 2 dá 64. 64 dividido por 2 dá 32. 32 dividido por 2 dá 16. 16 dividido por 2 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então a fatoração do 1024 é 2 elevado a 10. Aí eu vou lá e substituo. No lugar do 1024 eu coloco 2 a décima. Aí, ó, como eu tenho para vocês, os dois ficaram com base 2. Aí eu corto as bases, porque são iguais. Fica apenas com os expoentes. X igual a 10. Nesse exemplo aqui, a gente tem log de 1/10 de milésimo na base 1 centésimo. Aí eu coloco igual a x e fica 1 centésimo elevado a x igual a 1/10 de milésimo. Aí eu vou e transformo essas bases em potência, tá? Isso aqui é o que a gente chama de potências de 10. Tá? Então, 1/10 de milésimo vai ficar igual a 10 elevado a menos 4. É menos 4 porque eu tenho 4 números, tenho 4 casas decimais, 4 números à direita da vírgula. E o 1 centésimo vai ficar 10 elevado a menos 2, porque eu tenho dois números à direita da vírgula, duas casas decimais. Aí eu vou e substituo o 10 a menos 4 e o 10 a menos 2. Aí o 10 a menos 2, o expoente vai multiplicar pelo x que está fora. Quando multiplica, menos 2 vezes x dá menos 2x. Aí agora minhas bases ficaram iguais. Eu corto as duas bases, fica apenas com os expoentes. Aí fica menos 4 igual a menos 2x. Aí o menos 2 que ele está multiplicando, passo para lá repetindo. Vou dividir o menos 4 por menos 2, aí menos com menos dá mais, e 4. Nesse exemplo, eu tenho log de 1 sobre 125 avos na base 5. Aí eu coloco igual a x. Aí vai ficar 5 elevado a x igual a 1 sobre 125. Aí eu vou lá e fatoro 125. Aí 125 dividido por 5 dá 25. 25 dividido por 5 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Aí a fatoração do 125 deu 5 ao cubo. Aí no lugar do 125 eu coloco 5 ao cubo. Aí usando a definição de potência, quando eu tenho uma potência fracionária, aí eu quero, no caso, subir o 5, né? Porque a outra potência é 5. Aí para subir o 5, o meu expoente ele troca de sinal. Sempre que a gente inverte o número, ele troca de sinal. Se tiver mais, fica menos. Se tiver menos, fica mais. Aí era 1 sobre 5 ao cubo, aí ficou 5 elevado a menos 3. Então eu vou lá e substituo. Aí quando eu substituir, as minhas bases agora são iguais, eu corto as bases e fico só com os meus expoentes. X elevado a menos 3. Agora eu tenho uma raiz. Eu tenho log de 81 na base raiz de 3. Aí eu coloco log de 81 na base raiz de 3 igual a x. Raiz de 3 elevado a x igual a 81. Aí eu fatoro 81. 81 dividido por 3 dá 27. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. A fatoração de 81 é 3 a quarta. E transforma a raiz quadrada de 3. Aí lembrando que raiz quadrada de 3 é a mesma coisa que escrever raiz quadrada de 3 assim é a mesma coisa que escrever ela desse jeito aí que está lá direito. Com 1 dentro e 2 fora. Porque quando na raiz não tem índice é porque é 2. Quando a potência não tem expoente é porque é 1. Tá?
Só lembrando. Aí a gente transforma numa potência de expoente fracionário. O expoente fica em cima e o índice fica embaixo, certo? Então, meu numerador é o expoente e o denominador é o índice. Quem está por dentro está por cima, quem está por fora está por baixo. Aí agora eu vou substituir o 3/4 no lugar do 81 e o 3 elevado ao meio no lugar do raiz de 3. E o x permanece, tá? A gente multiplica o meio vezes x, aí dá um meio x e repete 3/4. Agora as minhas bases são iguais, eu corto e fico só com os meus expoentes. Vai ficar 4 igual a 1x sobre 2. Aplica a regra de proporção, né? Meio pelos extremos. 1x vezes nada, ou seja, 1x vezes 1 dá 1x e 4 vezes 2 dá 8. Então aqui eu termino, né? Se está vendo o vídeo pela primeira vez e não é, e se eu te ajudei, não esquece de dar